Olá, eu sou Mônica Bergamo e esse é o programa Ponto a Ponto. Junto comigo está o cientista político Antônio Lavareda. Aqui no Ponto a Ponto, semanalmente selecionamos dados de algumas das principais pesquisas de opinião para nos ajudar a discutir política e políticas públicas no Brasil e no mundo. E para falar sobre Trump e política internacional, recebemos no Ponto a Ponto Maristela Basso, advogada de Direito Internacional da Faculdade de Direito da USP. Bem-vinda, professora. Obrigada por aceitar nosso convite. Bom, vamos começar falando de Trump e Brasil, né? O presidente americano sobretaxou o aço. E isso pode ter consequências dramáticas para esse setor econômico brasileiro, porque a Europa também pode ter uma reação, né, de sobretaxar também, para evitar a superoferta para eles. Como é que a senhora vê essa medida do Trump e como é que a senhora, sobretudo, está vendo a reação do governo brasileiro, se ela está sendo eficiente? Ou se há o que fazer, né? Hoje o governo brasileiro se apresentou de uma forma mais incisiva, e mais importante e de acordo com as regras internacionais do comércio. Então, a manifestação hoje do Temer foi muito boa, muito importante e muito pontual. Esse tiro que o Trump deu, né, contra os produtores de aço, em princípio do mundo, mas atingindo o Brasil, que é seu segundo maior exportador, esse tiro pode sair pela culatra. Porque se a gente voltar um pouco atrás na memória, a gente vai ver que o Bush, o filho, o presidente então Bush filho, ele em 2003 também baixou uma medida parecida com essa, sobretaxando o aço no mundo, né, mas atingindo aqueles especialmente que exportavam mais. Houve aí perdas econômicas importantes nos Estados Unidos, os consumidores se ressentiram, os produtores do setor perderam o emprego, então ele teve que recuar um ano depois. Então parece que o presidente Trump não levou em consideração esse passado. Né? Alguma chance, professora, do Brasil conseguir ser excetuado? Alguma chance efetiva? Se você vê alguma chance efetiva do Brasil ser excetuado, a exemplo, por exemplo, México e Canadá ficaram fora. Sim, essa é uma questão muito importante, porque ela põe o sistema internacional de comércio, esse sistema civilizado que a gente levou tanto tempo para construir, em jogo. Ele deixa fora México e Canadá. Canadá é o maior exportador para os Estados Unidos, porque ele nem poderia mexer nesses dois parceiros, porque ele já tem um acordo, o NAFTA, que ele já prometeu desde a campanha mudar, mas enquanto ele não mudou, está em vigor. Então, esses dois países necessariamente ficaram de fora. Quando o Trump diz, olha, eu aqui posso negociar bilateralmente com o Brasil, depois eu posso talvez com a União Europeia, depois com a China, com a Rússia, ele esquece que o sistema multilateral de comércio, esse da Organização Mundial do Comércio, ele foi tão bem construído que para manter os países no sistema multilateral de comércio, todos juntos no livre comércio, ele tem uma cláusula que é a cláusula da nação mais favorecida. O que significa isso? Significa que se um país, membro da Organização Mundial do Comércio, fizer um acordo com outro país, membro ou não da Organização Mundial do Comércio, e nesse acordo bilateral ele conceder vantagens, privilégios, isenções, esses privilégios se estenderão para todos os países membros da organização. O que a professora está dizendo é que, ao contrário do que alguns analistas imaginaram, que ele podia estar criando dificuldade de gerar para negociar benefícios particulares, isso é inviável. Ele é inviável, porque ele vai cair na regra. Fez com o Brasil, isso se expande para todos. Agora, fez com a Europa, se expande para todos. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho mais para a gente qual é a lógica dessa medida. Porque ele está alegando razões de segurança, né? É crível né, que sejam razões de segurança. E qual é a lógica interna, qual é a lógica mesmo geopolítica para ele tomar essa atitude? Nem é uma guerra comercial, como ele diz. Essa é uma guerra comercial fácil de ser vencida, porque os Estados Unidos é esse poderoso. Nem é uma guerra comercial, porque ela foge das regras do comércio hoje internacional. Tem impacto na geração de emprego dos Estados Unidos? Ela é mais uma guerra psicológica. Por quê? Porque ele está numa fase de baixa um pouco da popularidade, sobretudo naqueles setores que foram, naquelas regiões dos Estados Unidos, nas quais ele foi eleito e ele goza de popularidade. Houve aí um arrefecimento.
Então, o que ele faz? Ele lança a mão de uma medida como essa, que chama a atenção e desvia um pouco as atenções, mas ele sabe, porque ele pode não ouvir, mas ele tem conselheiros importantes, né, que ainda estão lá, e até os que ele já demitiu, já disseram isso para ele, que são medidas que não se sustentam, que trazem, claro, um impacto internacional, mas o impacto interno é enorme, sobretudo no próprio setor lá, que é aquele cinturão da ferrugem, onde ele tem o seu eleitorado maior, essas pessoas vão se ressentir, porque o aço terá que ser comprado de alguém. De quem, se o mercado internacional vai subir? Quer dizer, eles não têm o suficiente, eles não podem ter uma produção própria, ele depende da importação. Então, claro. Qual a lógica dele aumentar o preço do insumo? Nenhuma. A lógica é a guerra psicológica. Ele mostrar aos Estados Unidos, pode, ainda ele pode jogar e vocês vêm todos se rastejando, fazer acordo comigo. Quando os acordos bilaterais, a gente sabe que não funciona. Então, ele prejudica o consumidor, veja o consumidor do alumínio, onde nós vamos botar o refrigerante que vai dentro da latinha, né? E tudo mais que precisa do alumínio. Então, o prejuízo que ele traz internamente e o que também acontece no plano internacional com a subida do produto é enorme. E as retaliações que poderão vir, né? Para o consumidor americano. A professora está dizendo, então, alguma coisa que é até difícil se reconhecer. A professora está dizendo que ele e o governo não fizeram um cálculo, por exemplo, do impacto disso sobre o processo já corrente de desindustrialização dos Estados Unidos, em especial daqueles 5 estados ali do Upper Midwest, onde ele ganhou as eleições, e esse impacto criaria um divórcio nesse momento, e nós estamos tendo eleições intermediárias nos Estados Unidos, e isso tudo não foi levado em conta? Provavelmente por exemplo, foi levado em conta. Ele perdeu recentemente, começou a perder em distritos da Pensilvânia, nas eleições parlamentares. É um raciocínio tão fora da política do comércio multilateral, do comércio nacional, que é mais ou menos aquela regra do, eu não vou ver, não é a ética dos princípios, mas a ética dos resultados. Eu ponho uma medida como essa, e daqui a pouco eu recuo, eu digo que fui fazendo acordos em benefício dos Estados Unidos, mas que não serão. Eu fico aí numa margem, fico na crista da onda, o pessoal que estava aqui interno, que estava votando em mim e votou em mim e estava desacreditando, vai ter um novo impulso e depois eu manejo os resultados. Né? Nada disso vai acontecer. Quer dizer, é uma espécie, como ele próprio diria, uma espécie de fake news. É, porque ele é despreparado para o cargo. Totalmente. Professora, 2 telas aí nesse bloco para nos ajudarem aí. Assuntos considerados como possíveis ameaças aos interesses vitais dos Estados Unidos para os próximos 10 anos. É uma pesquisa Gallup lá de trás, mas ainda faz sentido. Desenvolvimento de armas nucleares pelo Irã. É um problema que ainda não foi resolvido. Desenvolvimento de armas nucleares pela Coreia do Norte, 83%. Terrorismo internacional. Essa agenda aí continua. Fundamentalismo islâmico, 53%. Está muito ligado a esse terceiro fator hoje, o terrorismo internacional, depois o poderio econômico da China. E uma segunda tela, país que você considera hoje, agora uma pesquisa bem recente do Gallup, país que você considera uma pesquisa norte-americana para a Europa, que considera hoje o maior inimigo dos Estados Unidos. E aí, Coreia do Norte em primeiríssimo lugar, com 51%. E desviando um pouco, então, direto para essa segunda tela, Coreia do Norte. O ditador coreano tomou uma iniciativa surpreendente de propor uma conversação, uma conferência de cúpula com o presidente Trump. Esse aceitou, o mundo ficou perplexo, analistas americanos se dividiram, no primeiro momento acharam que podia ser uma coisa complicada, etc. Tal, mas o certo é que o mundo vive essa expectativa. Professora, a sua expectativa em particular, o que é que você acredita que vai resultar dessa conferência de cúpula entre essas 2 figuras tão singulares? Bom, os resultados eu ainda não sei, eu acho que ninguém sabe, mas o encontro é bom. O encontro é muito bom, porque vem na atmosfera de uma aproximação já do líder da Coreia do Norte com a Coreia do Sul. Isso já é muito importante, o fim da guerra entre os dois. Esse clima, né, pós-olímpico, então os jogadores foram lá da Coreia do Norte, os esportistas participaram das Olimpíadas juntos. Isso foi um excelente sinal. O Bush já havia dito durante a campanha que tentaria ou que teria como objetivo...
O Trump, desculpa. Eu sempre confundo aqui o ato falho, né? Esse é o ato falho afetivo. O ato falho afetivo. O presidente dos Estados Unidos é aqueles que a gente conheceu no passado. Bem, mas então Trump já acenava com essa possibilidade. Então, esse encontro é bom, muito bom, porque ele vai tratar não necessariamente da desnuclearização, mas talvez do congelamento, né? Por outro lado, a gente vai haver ali um esfriamento daquela guerra na península da Coreia. Quer dizer, isso vai ser melhor para todos nós. Não lhe surpreendeu a iniciativa ter sido do líder norte-coreano? Eu ia fazer essa pergunta, um complemento. Essas coisas, por mais que sejam duas personalidades voluntariosas, é assim, eu vou convidar e o outro fala, tá bom, eu aceito, ou seguramente teve uma costura mais complexa? Veja, Mônica, como é interessante a sua pergunta, porque todos esses processos de aproximação são feitos pelo corpo diplomático. E o chefe de Estado, ele só aparece no final para assinar o acordo de paz ou de desmilitarização, cessão de território. Aqui é justo o contrário, são figuras tão protagonistas, com um ego tão inflado, que elas já se encontram no início. Já acredita que foi uma coisa voluntariosa mesmo? Eu estou te convidando e o outro tá bom. Não lhe surpreendeu, a mim surpreendeu a iniciativa de partir do líder norte-coreano? Ele precisa, porque, bom, ele em matéria de militarização já chegou onde ele podia chegar. O que ele tem que fazer agora? Ele tem que colocar o país dele no mundo. Né? Ele tem que internacionalizar a economia agora, tudo que foi gasto com os equipamentos nucleares, a custo enorme para a sociedade, ele agora tem que devolver de alguma forma, crescendo economicamente. Como é que ele vai se inserir? Ele precisa terminar com as sanções econômicas impostas contra ele. Professora, a gente vai ter que chamar um breve intervalo. Vamos continuar falando de Coreia do Norte aqui no segundo bloco com a professora Maristela Basso. Até já.